para cada profissional de arquitetura ou interiores que tem no Brasil, existem 1.000 clientes em potencial para ele. Que 80% das casas do mundo, das casas, né, onde pessoas habitam, são hoje ainda construídas instintivamente, sem a ajuda de um profissional. Existe, sim, um mercado ainda pouco explorado. O que é a gente se destacar, como se destacar da multidão? Na verdade, assim, o obstáculo é a concorrência. E a gente ouve muito das nossas seguidoras e das nossas alunas a seguinte questão: aqui na minha cidade tem muita concorrência. Então, a gente vai falar um pouquinho aí do que fazer para você conseguir ganhar aí um destaque, se destacar. Como eu vou me destacar no meio de tanta concorrência? É arquiteto, é designer, é decorador. Todos esses também fazem design de interiores, fazem a decoração de interiores. Então, assim, a gente tem uma concorrência muito grande, né? Antes, há 20 anos atrás, quando eu comecei, a gente tinha que explicar o que era design de interiores, né? E esse serviço era um serviço muito direcionado a uma classe, digamos assim, a pessoas mais abastadas, digamos assim, né? Hoje a gente já tem uma popularização, já tem uma democratização do design. Então, essa demanda cresceu e o número de profissionais também acompanhou. E aí isso é totalmente natural que haja uma concorrência, né? Haja um grande número de profissionais que oferecem aquele mesmo serviço. Mas aí que tá. E aí? O que eu faço para me destacar, né? Então, eu acho que o tema, a gente está sempre alinhando também temas que podem ajudar a gente a se desenvolver, crescer no escritório, crescer o seu trabalho, com a ajuda da Ana Beatriz, que é coach. Então, a gente está trazendo esses temas, que são temas que nem a gente dá tanta atenção, mas que podem ser o segredo para realmente a gente estar se desenvolvendo e se destacando dentro da nossa profissão, com o nosso trabalho, com o nosso escritório. Então, vamos falar, o que seria isso, né? O que eu posso fazer para me destacar na decoração? É um tabu que está sendo quebrado ao longo dessa era da informação que a gente está vivendo, porque a informação está se propagando com muito mais velocidade e as pessoas, de uma maneira geral, estão tendo muito mais acesso a profissões que pareciam ser um pouco místicas, vamos dizer assim. Eu estou falando de autoconhecimento. Eu acho que realmente o autoconhecimento é um caminho para o profissional encontrar o que ele tem que vai fazer com que ele se destaque da concorrência. Eu acho que o grande perigo do profissional é ele olhar para o outro e ele procurar sempre aquele copy-paste, sabe? Copiar, não sei quem agora está fazendo isso. Aí pega e começa a fazer tudo igual. Isso acaba deixando todo mundo com a mesma cara, todo mundo oferecendo coisa, e o profissional acaba caindo na guerra do preço. Eu acho que você também falou uma coisa que é super importante, que é justamente o equilíbrio entre o conhecimento técnico e o se autoconhecer, né? A gente tem que desenvolver o nosso eu para que a gente conquiste habilidades, né, comportamentais, de personalidade até, né, para a gente poder avançar e crescer como pessoa, porque a gente também crescendo como pessoa, a gente vai amadurecer, né, e a gente vai, consequentemente, levar isso para o nosso trabalho. Principalmente a gente falando como profissional liberal,
como empreendedor no seu próprio escritório. E esse conhecimento é que realmente vai nos ajudar a encontrar o nosso próprio caminho que vai levar a gente a se destacar de alguma forma dos outros. Porque cada pessoa é única, cada digital de cada pessoa é única. Então, somos todos diferentes. Não é porque somos arquitetas, designers, decoradoras que a gente faz tudo igual, da mesma forma, com o mesmo método, com a mesma metodologia, com o mesmo afinco, com o mesmo prazer. Enfim, cada um profissional, cada uma pessoa, mesmo que a gente tenha feito a mesma faculdade, na mesma turma, com os mesmos professores, cada um vai trazer uma bagagem que ela é diferente, porque cada um assimila as informações de uma forma diferente. Arquitetura, né, do design de interiores, se você der uma caixa com as mesmas ferramentas, tem até um programa que é bem legal, que eles têm box, né, são 3 boxes, e todos os participantes eles têm direito a entrar numa lojinha e escolher tudo que eles vão usar para decorar aqueles ambientes. E sai cada ambiente completamente diferente do outro. Isso é a gama de possibilidades que existe, trazendo isso mais para a questão do mercado. Quando você apresenta uma proposta para o seu cliente, existem diversas maneiras de fazer uma proposta e existem diversas formas de apresentar essa proposta. Eu acho que o mais importante aqui eu falar, que eu acho que muita gente ainda se encontra um pouco no ciclo, vamos dizer assim, no ciclo ou na mentalidade da escassez, que é achar que não tem cliente suficiente. A gente estava fazendo uma pesquisa para uma outra live que a gente fez, e a gente chegou na seguinte conclusão, né, na seguinte informação, na realidade, que para cada arquiteto existem 1.000 pessoas para ele atender. Quantas pessoas aqui no Brasil, tá? Quantas pessoas você, no seu escritório, pequeno ou grande escritório, quantas dessas pessoas você consegue atender por ano? Existe mercado. Mas será que essas 1.000 pessoas sabem que podem contratar um profissional de design e de decoração? Que a gente está trazendo hoje, de cada um procurar e encontrar o próprio caminho e entender que o cliente é que vai se identificar com você quando você mostra a sua verdade. Tudo é o pensamento que a gente tem. Quando a gente pensa que existe um universo tão grande, né, aquele mundo. Se a gente começa a pensar que a concorrência é maior e tudo isso, e aí a gente vai acabando ficando limitado naquele pensamento pequeno. Então, assim, você deu essa informação que para cada profissional de arquitetura ou interiores que tem no Brasil, existem 1.000 clientes em potencial para ele. E um outro dado que eu tenho é mundial, que 80% das casas do mundo, das casas, né, onde pessoas habitam, são hoje ainda construídas instintivamente, sem a ajuda de um profissional. Então, se menos de 20%, né, são construídas com a ajuda de profissionais, seja para arquitetura ou interiores, existe ainda 80% que precisa desse profissional. É claro que a gente está colocando isso num bolo, digamos assim, de vários níveis, né, diferenciados, mas assim, se a gente pensar isso como um todo, num pensamento maior, a gente vai ver que existe, sim, um mercado ainda pouco explorado, e aí a gente fala também por conhecimento de causa, porque a gente está atuando com a decoração imobiliária, né, num mercado específico, que é a compra e locação de imóveis, é a decoração para esse nicho, tá? O nicho imobiliário. A gente percebeu o quão grande é esse mercado de pessoas que nem sabem que existe esse tipo de serviço. Um caminho muito mais real, mais pé no chão do que, pelo menos no nosso ponto de vista,
do que ir pelo caminho da arquitetura autoral. Alto padrão, luxo, que é o que a grande maioria dos profissionais visa, né? Eles não conhecem ou pensam que gostariam muito de atuar naquele nicho específico, que realmente é um nicho mais fechado. As pessoas têm muito mais acesso, os próprios programas de televisão, os aplicativos, eles estimulam muito mais a questão visual. Então, o design não é só mais para a pessoa que tem um alto poder aquisitivo. O design está acessível a todo mundo. Todo mundo que entra numa padaria, que é uma padaria que está decorada, etc., quando ela sai dali e ela entra numa outra que está toda jambrada, que está toda mal cuidada, ela vai ter uma noção de que aquele ambiente que está todo decorado, ele é mais agradável do que não está, do que o que não está. Então, as pessoas começaram a ter muito mais acesso. Na verdade, eu acho que até é uma educação que a gente está tendo, visual. A gente vê tanta coisa, né, bonita, digamos assim, que a gente vai se reeducando. Então, por exemplo, se eu perguntar para o meu filho, vamos naquele restaurante ou naquele restaurante? Ele vai escolher naturalmente o mais iluminado, o mais bonito, de alguma forma que atrai mais. Então, assim, você vê que o design, ele é tão apurado, ele está tão presente já para a gente, que até uma criança consegue escolher alguma coisa pelo grau de estética, de beleza, né? E eu acho que isso a gente está se revolucionando nesse sentido, porque as pessoas, de um modo geral, né? Muitas pessoas, clientes, até falam, eu não entendo muito disso, mas não é questão de entender, né? A gente, para ir no museu, a gente não tem que entender toda aquela arte, a gente tem que olhar e perceber, né? Eu acho que é algo próximo disso. A gente sente o design, a gente se sente melhor, a gente se sente atraído, a gente se sente mais confortável. Isso é algo que a gente não pode mudar. Quando as pessoas veem, elas não podem desver, né? Porque ela vai escolher uma coisa pior, uma coisa mais feia, uma coisa mais mal cuidada, se ela pode comprar ou vivenciar uma experiência num ambiente mais agradável, mais confortável, mais ventilado, mais iluminado, mais bonito. Eu acho que não tem o que se questionar. Então, assim, para a gente tentar deixar um pouquinho mais claro essa questão do autoconhecimento, eu acho muito válido, porque assim, não é só o autoconhecimento de você saber o que você gosta, do que você não gosta, e você criar o seu design em cima daquilo. Vai um pouco mais além disso, vai determinar as características suas, que vão determinar também em qual ponto que você vai se destacar, até pelos serviços diferenciados que você pode criar e que você pode oferecer. E a maneira como você oferece isso também é uma forma que você pode criar através do autoconhecimento, né? A gente fez uma contratação agora no início do ano de um estagiário, e o currículo dele era um currículo diferenciado. Era um currículo já usando um formato um pouco de mapeamento de currículos, já não são aquele currículo padrão que é uma letra Word, feito no Word e a letra tal, que existia aquele modelo. Exatamente. Aquele modelo industrial de que todo mundo precisa ser igual. A gente está justamente buscando agora o contrário. Então, ele apresentou de uma forma diferenciada. E isso é uma outra coisa que a gente costuma fazer aqui, uma proposta comercial, que é uma proposta mais visual. E só dela ser visual, ela já dá infinitas possibilidades de você criar algo que seja diferenciado. Você pode colocar vídeo, você pode colocar desenho, você pode colocar foto, você pode colocar depoimento de cliente e algo que você queira mostrar a sua melhor versão. A gente usa, o nosso meio de trabalho é a criatividade. Por que não a gente pegar essa criatividade e colocar e adicionar aonde está tudo muito igual?
porque isso também vai fazer com que a gente se destaque, né? Então, por exemplo, eu não preciso pegar um contrato, uma proposta formal, a gente até já falou sobre isso um pouco, que hoje até o direito ele está evoluindo nesse sentido. O direito, até em contratos, né, documentos, modelos mais formais, ele está passando por uma transformação e está se tornando mais visual. Então, o direito hoje aceita contratos, inclusive com desenhos, né? Isso é uma evolução que a gente está passando, né, da forma com que a gente está se comunicando. Isso de uma forma mais geral, né? Além da escrita, a gente está se comunicando por símbolos. Mas olha só que interessante isso. Você deu um exemplo de algo que foi uma quebra de padrão. Essas quebras de padrão que são muito típicas agora desse momento que a gente está vivendo, principalmente a partir do último ano, vão acontecer cada vez mais, porque o autoconhecimento ele também permite que a gente atinja a nossa alta performance. E muitas pessoas, muitos empreendedores, muitos profissionais estão buscando isso, buscando não só ser uma pessoa assim, mais técnica possível, tá? Mas ela se desenvolver em outras áreas. Vou dar um exemplo disso. Eu estava vendo no outro dia uma propaganda, alguém comentou comigo sobre um curso que era para médicos desenvolverem o lado espiritual no atendimento clínico. Então, não eram pessoas que é de uma igreja tal, ou isso ou aquilo, não. Elas simplesmente... o lado espiritual é uma outra maneira de ser um lado mais humanizado, né? De olhar para a pessoa que está do outro lado e ver aquilo como um ser humano, e não ver aquilo como o valor que aquilo vai entrar na sua conta, sabe? Então, assim, estão sendo quebras de paradigma, sabe? Quem diria, né? O médico que é super técnico, que cada vez já quer uma especialização e depois super racional, né? Um pós-doutorado e um pós-doc, e agora já estão sendo o autoconhecimento é uma possibilidade de você estar encontrando uma junção, de repente, de algo que você já fez anteriormente na sua vida com essa nova atividade que você está exercendo agora, que vai fazer com que você seja um profissional único. E o autoconhecimento é um caminho para você poder encontrar e comunicar isso melhor às outras pessoas. Como isso pode me ajudar nos relacionamentos, a vender melhor, a criar uma metodologia de trabalho, a ter uma comunicação melhor com os meus prepostos, com o meu cliente e tudo mais. A gente acaba achando, então eu tenho que fazer um autoconhecimento profundo para descobrir lá no fundo, lá atrás, o que aconteceu comigo. E às vezes não. São características nossas, da nossa personalidade, e as pessoas sabem também reconhecer. Por exemplo, eu era uma pessoa extremamente tímida, né? E isso, de alguma forma, começou a atrapalhar o meu trabalho, porque eu tinha vergonha de me apresentar, eu tinha vergonha de, junto com outras pessoas, falar um pouco, eu não me sentia confortável em falar o que eu fazia, né? Só que eu, como profissional liberal, era uma das formas que eu tinha de me apresentar e das pessoas conhecerem o meu trabalho. Eu não tinha tido essa percepção que algumas características minhas estavam me impedindo de seguir, né? De crescer, de ser vista, porque nós precisamos ser enxergados como uma pessoa criativa, como uma pessoa inspiradora, né? Enfim, as pessoas têm que identificar de alguma forma, e a gente consegue até identificar, né, com a vestimenta da pessoa. Quando a gente vê uma pessoa, vê um médico, tá de branco, a gente imagina, ou tem uma pessoa de branco, ela trabalha na área, né, de medicina ou da saúde. Então, a gente já consegue interpretar essa parte visual também. Mas eu acho que interessante
o ponto da gente se conhecer, e não precisa ser nas profundezas né? Nas profundezas, pode ser na infância, você pode ser uma coisa mais rasa, mas características que você sabe, né? Que a gente sempre sabe que essas características estão prejudicando, mas a gente acaba deixando aquilo de lado, porque a gente joga sempre a poeirinha para debaixo do tapete, né? E a gente não quer mexer naquela condição, porque a gente está numa zona de conforto, e enfim, é difícil a gente, né, sair, dar aquele passo e sair desse estágio, né? A gente teve até uma seguidora que comentou que faz meditação. Então, existem várias formas. Tem a meditação, tem o coaching, que é uma ferramenta também que pode ser muito utilizada para metas, para o desenvolvimento mais profissional, voltado para o profissional. Tem assessment, que são, na verdade, testes que você pode fazer específicos para você conseguir identificar quais são as suas características, quais são fatores motivacionais seus, o que te motiva mais, o que não, qual tipo de ambiente você fica mais confortável para trabalhar, qual tipo de ambiente pode te deixar mais motivada, mais feliz, e também algumas ferramentas que medem o seu desempenho. E tem outras formas também, né? Tem workshops, tem imersões que podem ser feitas também com intenção do desenvolvimento pessoal e que é, assim, super legal, com certeza, um divisor de águas para mim. E eu já ouvi também vários depoimentos de outras pessoas que contam a experiência de ter participado de algum programa desses e de ter grandes mudanças e grandes saltos na vida pessoal e profissional. Quer dizer, ela própria percebe que quem bloqueava ela de crescer não era a concorrência, né? Ela se sabota ou a gente se deixa ficar dentro daquela redoma. Então, a partir do momento que a gente estoura aquela bolha de sabão, a gente consegue avançar e crescer, e as pessoas começam a te enxergar sua originalidade. E eu acho que também sempre lembrar que, junto da técnica, eu acho que o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal é uma característica, um ponto que, a partir, a gente vai estar começando a explorar, e até empresas e tudo mais vão querer não só procurar esses funcionários, esses colaboradores, pela parte técnica, porque hoje é muito mais fácil você fazer uma faculdade, ainda mais online. Faculdade, mestrado, pós-doutorado, só que, paralelo a isso, você não cresce como pessoa. Então, é isso, o desenvolvimento pessoal é uma característica que as empresas estão procurando pessoas que são mais criativas, que conseguem se relacionar de uma forma melhor com as outras, que conseguem se comunicar e resolver atritos, né? Dissolver conflitos, né? E tudo isso são características do ser humano do futuro. Que 2 autores, eles fizeram uma grande pesquisa dentro de várias empresas multinacionais, empresas conhecidas, e eles chegaram à conclusão que a grande maioria das pessoas, mais de 60%, tá, das pessoas que estavam ali, elas eram focadas nos pontos negativos, ou seja, as empresas, elas estimulavam muito as pessoas melhorarem. Aquela questão de feedback, o gerente está sempre procurando melhorar e etc. E as pessoas tinham muito pouco acesso ao que ela já tinha, que era bom. E eles criaram, a partir disso, um teste. Então, o nome do livro, tá? Vocês podem anotar, é Descubra Seus Pontos Fortes. Marcus Buckingham e Don Clifton. E o legal é que esse livro, ele já tem um teste que você pode fazer. O fato de você encontrar o seu ponto forte, o que você tem de bom, que de fato vai fazer com que você encontre o fator diferenciação. E aí eu pensei aqui num exemplo, Rio e Niterói,
tá? Que é uma empresa de modulados. É interessante a história deles, porque é uma empresa familiar, inclusive a gente tem contato, conhece um dos donos. Eles não estão em todo o Brasil. E isso já é um fator que diferencia a característica, que no momento de expansão, muito comum as pessoas nesse de copia e cola achar que para crescer tem aquele modelo de franquear, de expandir, de estar no Brasil inteiro. E eles souberam focar e eles têm essas 2 lojas, né, nessas 2 cidades, e é uma empresa muito grande, uma empresa super bem sucedida, um diferencial que só ela consegue fazer. E a gente pensa assim, mas empresa, porque aqui empresa de modulado tem assim, em cada esquina, tem muitas opções. E essa tem esse diferencial, criaram um slogan que é Madeirol, que entrega em 12 dias. Então, assim, qualquer pessoa consegue memorizar o slogan. Foi algo que eles criaram, porque provavelmente, né, um dos donos é engenheiro, então ele criou engenheiro de produção, criou todo um sistema que faz com que eles consigam atingir esse resultado. Não quis ser igual à concorrência de oferecer uma gama infinita de opções, de cores, de texturas, de acabamentos, de uma maneira geral. Porém, ele é o único que entrega nessa velocidade. Quer dizer, ele conseguiu viabilizar uma coisa única mesmo dentro do universo de modulados que, teoricamente, é quase tudo a mesma coisa. MDF, aglomerado, né, melamina, enfim. E, na verdade, não é tudo a mesma coisa que a gente sabe, né? Enfim, uma pegou, foi mais para o lado da moda, né? Criou características de sofisticação, a outra foi para o lado da opções de cores. Cada um vai encontrando o seu diferencial. Eu dei só um exemplo aqui que eu achei uma coisa super legal e que ninguém conseguiu imitar ele. E isso é que realmente se destacar, você criar algo que as pessoas nem conseguem imitar. Exatamente. E aí, mais 2 questões pelo que você falou. Uma é quando a gente, né, como designer, arquiteta, decoradora, engenheira, a gente tem que pensar o seguinte: se a Madeirol conseguiu encontrar um slogan por ela fazer uma coisa única que ninguém mais faz daquela forma, cada uma de nós também pode encontrar isso dentro da gente. Uma coisa que gosta mais, uma metodologia, um nicho, um segmento que ela se identifica e que com certeza ela vai conseguir potencializar, porque eu acho que a palavra é essa. A gente tem que, desde quando a gente é pequeno, muitas vezes isso acontece, os pais, eles cobram mais o que a gente é ruim do que potencializam o que a gente é bom. Posso dar um exemplo disso? Vou dar um exemplo que até aconteceu hoje comigo. A minha filha tem 5 anos e ela está aprendendo a escrever os números e tal. E aí eu fui almoçar e ela chegou toda feliz para me mostrar os números que ela tinha feito de 1 a 20, porque ontem a gente tinha treinado um pouco e ela escreveu no quadro de 1 a 20. E aí acontece agora um pouco com ela isso, né? Parece que é uma coisa comum dela inverter. Espelhar, né? Espelhar. E assim, racionalmente é super difícil para a gente espelhar, né? E aí ela fez um número, que foi o número 13, espelhado. E aí eu falei, vamos contar junto comigo. Eu contei junto com ela e ela não percebeu que ela tinha feito aquele errado. Aí eu estava quase cometendo esse deslize de falar para ela, você errou. Aí eu falei, filha, até assim me emociona falar isso, filha, você acertou 19 números, parabéns! Porque eu ia pegar justamente no número que ela não tinha acertado e ia fazer uma grande coisa daquilo. E aí eu falei justamente isso para ela. Falei, filha, parabéns, você acertou 19. Agora vamos olhar esse aqui de novo? Porque esse aqui está diferente. Então, assim, o que você
de repente ouviu, que levou você a destacar, a pensar sempre no que você pode melhorar, mas a não identificar o que você já tem de bom. Então, é aí que a gente quer chegar. É aí que a gente quer chegar. Por quê? Porque não é porque temos a mesma profissão, nós usamos a criatividade, o nosso objetivo é o resultado da transformação da casa e não de um projeto como a gente costuma ouvir por aí. O nosso objetivo é transformar, é realizar aquela ideia. E o projeto é só um veículo, é o meio que a gente documenta as nossas ideias. A gente tem que se policiar, porque quantas vezes a gente vende o projeto, né? A gente não está vendendo o projeto, a gente está vendendo a nossa ideia. A gente estudou para conquistar a nossa percepção e a nossa habilidade de criar, mesmo sem desenhar. Está tudo aqui, na cabeça. Em primeiro lugar está na nossa mente. Depois a gente documenta isso, a gente bota no papel, a gente faz em planta, a gente faz vista, a gente faz 3D, enfim, mas a ideia é o que a gente vende, é o que a gente cria, né? Eu acho que isso, primeiramente, é importante a gente estar sempre lembrando e pensar que eu não tenho que fazer igual ao outro e também não tenho que seguir os passos de por exemplo, de uma proposta, né? Uma proposta, um modelo de proposta, um modelo de metodologia interna, anteprojeto, viabilidade, anteprojeto, projeto assim, projeto... Não, a gente Isso não vai tem... ser igual de todo mundo. A gente não tem que ter essa linha de metodologia que a gente aprendeu na faculdade. Cada artista, né? E a gente pode falar um pouco desse lado mais autoral, do lado que a gente escolhe e que faz parte da nossa história, né? Porque cada um vai ter, como eu falei, embora a gente tenha estudado na mesma faculdade, na mesma sala, com os mesmos professores, cada um primeiro já tinha uma bagagem, e essa bagagem é única, né? E como a gente assimila essas informações também é uma forma diferente. E como a gente vai passar essa informação adiante, né, com o nosso trabalho, vai ser também diferenciada. Então, assim, o autoconhecimento vai ajudar, inclusive, a gente perceber o nosso lado autoral. E quando a gente usa desse lado autoral e as pessoas começam a identificar isso, elas vão querer comprar aquelas ideias e não mais, né, pegar uma ideia já pronta e pedir para você executar aquilo, como muitas vezes acontece, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem muito acesso a sites, aplicativos de imagens de decoração, e acaba sendo um processo, né, de escolha e decisão das pessoas antes mesmo de pedir para o profissional criar. Então, ele já está pedindo aquele formato, né? Então, acho que a gente tem que pensar que o autoconhecimento pode, sim, ajudar a gente a ver os nossos pontos fortes, né? A gente se potencializar naquilo que a gente já é bom, e a gente acaba superando os outros e fugir do efeito manada, porque todo mundo está fazendo assim, eu também vou fazer assim. Não, você pode descobrir uma forma única de fazer algo, né? E, né, foi tão profundo que até... lembrei. Uma outra coisa que eu ia falar que é a seguinte, é comunicar isso, porque a gente também ouve muito que a gente tem que ser humilde. Eu acho que, de uma certa forma, a gente é inibido de falar das nossas coisas boas. A verdade é essa. E uma das coisas que eu observei aqui com a Ana, para quem não sabe, nós somos irmãs, a gente trabalha dentro desse formato, né, dentro da decoração imobiliária há 3 anos, e a gente passou a ter muito mais contato, óbvio, né, eu observei que quando ela faz a apresentação,
ela fala qual é o diferencial dela. E aí eu deixo uma pergunta aqui de reflexão. Você, em primeiro lugar, você sabe qual é o seu diferencial? Você comunica bem qual é o seu diferencial? O seu cliente, o cliente que chega para você para fazer uma proposta, ele sabe por que motivo ele deve te contratar? O que você vai resolver para ele e qual forma única, né? Ou uma forma especial de você fazer aquilo diferente, né? Ou num tempo menor, ou num processo mais agradável. Por exemplo, poxa, a obra é uma coisa super dolorida, dói no bolso, né? Estressa, é muita decisão a se tomar. Então, isso de uma forma mais divertida, que as outras pessoas participam, né? Então, assim, o processo você também pode criar, né? Como começar um processo criativo também, que coparticipem esses clientes. Então, assim, tem tanta coisa nova para ser criada, né? E explorada, e mais do que quando eu vejo, assim, no descritivo da bio, né? Do Instagram, os profissionais, falando o que fazem. Faço casa, faço reforma, faço consultoria, faço projeto, faço acompanhamento de obra, faço administração de obra, faço decoração, faço isso, faço aquilo. Caramba, então você faz tudo. Quando você faz tudo, é como não fica memorizado para esse cliente o que você é bom. Você é mais um que faz igual, faz de tudo, né? Então, qual é o seu diferencial? É o que vai te potencializar, é o que faz fazer você ter um renome, né? Você ser reconhecido, inclusive, do círculo de profissionais. Poxa, um fornecedor nosso te pediu um projeto. Então, eu tenho alguns fornecedores que fazem, né? Que me têm como parceira, mas tem outras diversas profissionais de arquitetura e decoração. Eles poderiam pedir propostas para essas outras pessoas que também têm relacionamento. Então, eu perguntei, mas por que me contratar se você conhece, assim, trocentas, 200, 500 profissionais que poderiam estar fazendo isso com você? Então, é interessante também você ouvir o porquê de saber, e assim, mais merecido ainda é quando não é a escolha pelo preço, né? Eu acho que isso que a gente também tem que se policiar, não é por a gente abaixar o preço que vão escolher a gente, não é. O processo decisório do cliente, ele leva muitas coisas em consideração, empatia, seu diferencial, uma conexão, enfim, como você apresenta o que você vai fazer, né? Não só o projeto, mas o como você vai desenvolver todo aquele processo, né? E, enfim, a forma como você comunica, a forma como você se veste, tudo isso é analisado de forma consciente ou inconsciente pelo seu cliente. Isso vocês podem ter certeza para quem já é, né? Para quem já tem prática, para quem já está no mercado, já deve estar concordando com algumas coisas que eu estou dizendo aqui. E eu fico feliz quando as pessoas realmente me pedem uma proposta, né? Querem conversar comigo para entender melhor o como eu faço, porque eu percebi que eu estou comunicando de alguma forma esse meu nicho, esse meu diferencial, e está chegando e está atendendo, porque ele está se tornando um cliente que ele está divulgando, mesmo que ele não me contrate de alguma forma, ele divulga que eu faço aquele tipo de serviço diferentemente de outros, e isso acaba se ampliando e amplificando a nível de divulgação. Então, eu não conto mais com aquele método tradicional do boca a boca do meu cliente que vai me indicar. A gente já está, né, num outro nível de networking, digamos assim. Muita gente acha que não é possível viver da decoração. A gente descobriu também, com o tempo, né, com pesquisas, que grande parte das profissionais, elas têm alguma outra atividade além da decoração ou da arquitetura. Elas não vivem exclusivamente disso. E assim como todas as profissões, existem profissionais que são mais bem remunerados e profissionais que são menos remunerados. Mas aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte: se tem outras pessoas
que vivem da decoração, isso quer dizer que é possível. Então, eu acho que, em primeiro lugar, você precisa acreditar que é possível. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, é isso que você realmente ama? Você faz o que você realmente ama? Então, persista. Completando assim o que você disse, achar o nosso propósito, encontrar e ter firmeza nesse propósito. O que eu vim fazer nesse planeta? Está fazendo valer a pena a gente ouvir não, e tudo bem, ouvir não do cliente, porque vai ter uma outra pessoa que a gente vai tocar, e tudo bem se não tiverem 1.500 pessoas na live, porque vai ter uma pessoa que a gente vai tocar. Muita gente acha ainda que só você atendendo clientes milionários você consegue viver da decoração. Isso é um mito. Não é verdade. Existe uma democratização do design onde pessoas padrão médio comum, elas também querem a casa delas bonita. E se a gente tem um propósito e se a gente tem essa missão, a gente consegue atender essas pessoas. Isso vira uma demanda para o nosso escritório. E isso faz com que a gente lucre, porque por mais que a gente faça o que a gente ame, a gente tem que ser remunerado por isso. E vi muito isso pela primeira vez quando eu fui à Feira de Milão, né? Porque aqui na minha cidade e tudo mais, o nosso mundo da decoração, da arquitetura de interiores é muito feminino, né? Então, acho que está muito voltado assim, para as mulheres, até as empresárias. E quando eu vi o design, né? Europeu, e principalmente o italiano, na Feira de Milão, eu percebi o quanto isso era lucrativo, porque o público lá é praticamente masculino, né? E aqui a gente ainda é muito essa coisa, né? Um pouco, talvez, machista nesse sentido, desse segmento, só que é um segmento que movimenta bilhões no mundo inteiro, é a decoração. E a gente, estando nesse mercado, a gente também pode e deve lucrar com isso. É possível, sim, viver da decoração, mesmo você fazendo decoração para pessoas comuns, né? Para pessoas de um padrão médio, né? E atendendo em serviços que você é capaz de criar, como uma consultoria. No caso aqui, a gente faz o Decor Express, que a gente cria possibilidades para essas pessoas também realizarem os sonhos, e a gente fazendo, doando, a gente vendendo as ideias que podem fazer diferença para muita gente. Acho que esse é o recado. Então, a gente vai ficando por aqui com mais uma live da Rota de Sucesso 2021, com o tema: o que fazer para me destacar na decoração. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.
A gente fez uma contratação agora no início do ano de um estagiário e o currículo dele era um currículo diferenciado. Era um currículo já usando um formato um pouco de mapeamento de currículos, já não são aquele currículo padrão que é uma letra Word, feito no Word e a letra tal, que existia aquele modelo... Times New Roman. No time, exatamente. Aquele modelo industrial de que todo mundo precisa ser igual. A gente está justamente buscando agora o contrário. Então, ele apresentou de uma forma diferenciada. E isso é uma outra coisa que a gente costuma fazer aqui, uma proposta comercial que é uma proposta mais visual. E só dela ser visual, ela já dá inúmeras, infinitas possibilidades de você criar algo que seja diferenciado.